Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Nesta aula, vamos falar do módulo 4, os métodos de ensino e avaliação da aprendizagem. Estamos na unidade 2, a avaliação da aprendizagem. Os tópicos desta aula: o conceito de avaliação, a importância da avaliação e as dimensões da avaliação. Então, para iniciar, vamos resgatar o que significa avaliar. Então, avaliar é uma ação realizada por todos os profissionais. Então, em qualquer área do que você trabalha, ou você desenvolve, você está avaliando e sendo avaliado o tempo todo. Então, a gente vai desenvolvendo, né, toda atividade que a gente desenvolve, ela sempre passa por um processo de avaliação antes de ser concluída. E aí a gente consegue, a partir disso, realizar ajustes para conseguir entregar esse produto com melhor qualidade. Então, tudo que a gente vai finalizar, a gente fala, olha, será que está bom, não está? Então, sempre realizamos esse processo de avaliação. Sempre quando nós avaliamos qualquer coisa, né, qualquer situação, a gente sempre avalia para melhorar, para crescer, para aprender e para evoluir. Então, sempre a avaliação é no sentido de fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. Com relação à avaliação, nós entendemos que a avaliação da aprendizagem escolar, ela se faz presente na nossa vida também. Todo mundo que já foi aluno já passou por esse processo de avaliação. E muitas vezes a gente percebe os resquícios que a avaliação ela provoca, né? Porque muitas vezes as pessoas têm trauma, têm alguns medos da avaliação, porque é a forma como ela foi feita. Então, quando a gente pensa nisso, tem que pensar também no nosso compromisso, né, com os nossos atos e com nossas práticas educativas. E ela se destaca como um conjunto de conhecimentos que são imprescindíveis ao cotidiano docente. Tudo que você está fazendo, as suas ações como docente e a aprendizagem do estudante está sempre passando por esse processo de avaliação. Às vezes não é aquele dia específico da prova, mas no dia a dia você está avaliando se aquilo está dando certo, se está tendo resultado, se os alunos estão aprendendo, né? E essa avaliação também, ela se constitui como uma prática reflexiva do processo de ensino e aprendizagem. Porque o professor também, quando ele faz essa autoavaliação, quando ele observa aquilo que ele planejou e aquilo que ele está executando, ele também assume essa prática reflexiva. Então, algumas reflexões também em torno do conceito de avaliação. Então, o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, sempre buscando subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Então, sempre você vai observando aquilo ali, então, a partir daquela avaliação que você aplicou, tanto escrita quanto por meio da sua observação, ela vai te dar suporte para você perceber se você precisa fazer um reforço, uma recuperação paralela, ou se você pode continuar com o conteúdo. A avaliação é processual e dinâmica, né? Porque ela sempre vai buscando meios, né? Para que todos possam aprender. Então, é muito importante também que essa avaliação, ela seja inclusiva, porque ela também é um processo que vai buscar incluir o aluno, porque a gente vai falar nessa aula como que às vezes a avaliação ela é vista como um processo excludente, ela exclui aquele aluno que não está naquele nível ou naquele padrão que a gente imagina. E além dela ser inclusiva, é também um ato democrático. Então, avaliar é um ato pelo qual, através de uma disposição acolhedora, qualificamos alguma coisa. Então, você vai qualificar um objeto, uma ação ou uma pessoa. Então, quando você faz essa qualificação, essa avaliação, né, para qualificar o objeto, você vai tomar alguma decisão sobre ela. Então, geralmente, quando você faz essa avaliação daquilo que o estudante está aprendendo, você vai ver o que eu vou fazer, vou precisar de reforçar esse conteúdo, de recuperar essa aprendizagem, ele aprendeu exatamente o que eu quis, né, que eu me propus ali no meu planejamento. E um ponto muito importante que o Lucchesi apresenta é essa questão da disposição acolhedora, porque no momento da avaliação você está olhando para o outro, porque muitas vezes a gente vê a avaliação como um processo de imposição de alguém sobre você. Eu estou te avaliando, eu tenho poder sobre você, mas principalmente pensar nesse processo de acolhida do estudante.
E aqui nós temos algumas confusões que as pessoas fazem entre o avaliar e examinar. Que avaliar é diagnosticar uma experiência. Então, você vai avaliar, analisar aquela situação para poder reorientar essa situação a fim de produzir o melhor resultado. Geralmente, a avaliação ela é diagnóstica e inclusiva. Você vai diagnosticar aquela situação a fim de que aquele aluno que não está aprendendo, ele também consiga aprender. E sempre buscando não apenas o aluno, mas melhorar o trabalho do professor, porque a avaliação ela não é para o aluno, é para o nosso trabalho. Se você aplicou uma avaliação, está avaliando uma situação que você percebe que a maior parte da sala não está alcançando aquele resultado, o problema pode não estar no estudante, pode estar no professor. Então, por isso que a avaliação também está ligada com essa atitude reflexiva do professor. E, ao contrário, a gente percebe que, por mais que a gente fale em avaliação, muitas vezes o professor está apenas examinando se ele deu aquele conteúdo durante um mês, aí no final do mês ele aplica a prova, né, ou a avaliação mensal, e muitas vezes essa avaliação é apenas para examinar, né, que geralmente a avaliação, quando você dá aquela prova, ela é uma fotografia daquele dia. Aquele dia, aquele aluno vai realizar aquela atividade. Então, o professor vai classificar o aluno, os que tiraram nota abaixo de 6, acima de 6, os que conseguiram fazer, os que não conseguiram fazer, classificar e selecionar os alunos. Geralmente, essa classificação é de forma estática, né? Não é uma coisa que reflete realmente o aprendizado do aluno, porque se você consegue fazer uma avaliação durante o processo, no dia a dia da sala de aula, você tem uma avaliação muito mais de qualidade. E se você deixa para fazer a avaliação apenas em um dia do mês, por exemplo, você já percebe que você tem a foto daquele dia. Pode ter acontecido algum problema com aquele aluno, ele ficou nervoso na hora da prova, ele não conseguiu realizar. Então, são várias situações para você usar apenas um dia para confirmar aquilo que ele sabe ou não sabe. E geralmente esse exame, né, essa prova, ela visa apenas a aprovação ou a reprovação do estudante. Aí ele vai tirar uma nota tal, vai ficar com nota baixa, ele vai ser aprovado, vai ficar de exame. Então, não é uma coisa que vise perceber se realmente ele está aprendendo aquele conteúdo. Aqui também, com relação ao ato de avaliar e examinar, então, o ato de avaliar, ele tem esse foco na construção dos melhores resultados possíveis. Então, você sempre avalia para procurar melhorar o seu trabalho e que seus alunos aprendam melhor. Examinar, você vai fazer um julgamento daquela aprendizagem do aluno, vai geralmente para aprovar ou reprovar, né? Para ele ficar com nota baixa ou nota alta, ele ser o melhor da sala ou não, tá? Então é muito importante essas características e modos de ser são atos praticamente opostos, porque não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que a prova ela está incluindo o aluno, ela está promovendo a aprendizagem, e realmente são atos que são totalmente diferentes, são um ao contrário do outro, tá? E também com relação a isso, mesmo quando a gente sabe, né, é importante a gente saber, né, dessa diferença, e a gente percebe no dia a dia que muitos professores realizam exames como se estivessem praticando avaliação. Então, ele não está avaliando, porque a avaliação tem todas as características que são diferenciadas. Há também algumas críticas com relação à forma como a avaliação é colocada. Um dos autores que falam bastante sobre avaliação aqui no Brasil é o Lucchesi, e ele fala sobre a forma, né, que muitas vezes, assim, autoritária, até usa o termo aqui, tirana, que o professor, né, usa para, às vezes, ter aquela autoridade na sala de aula. Então, a avaliação não é e não pode continuar sendo a tirana da prática educativa, que ameaça e submete a todos. Então, às vezes, o professor usa até aquela prova como meio de manipular, né, de influenciar o aluno. Então, o aluno foi mal na prova, agora é isso, aquilo. Então, tem que rever essa ideia. A avaliação, ele coloca como esse ato, né, esse ato como uma situação amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva,
E a gente percebe que os exames, eles não são amorosos, eles são excludentes, eles não são construtivos, mas são classificatórios. Então, quando chega o dia de fazer uma avaliação, é aquele momento, assim, que realmente a maioria das pessoas tem até, passam mal, ficam ansiosas, dá o branco, né? São várias situações que ocorrem. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de prova, um concurso, alguma coisa, a gente percebe o peso que tem, né? Que você, quando você terminar de fazer aquela prova, aquela avaliação, você vai ter uma classificação, você vai poder ser aprovado ou não, você pode ser o melhor ou não. Então, assim, são momentos que geralmente causam até alguns traumas nas pessoas. Então, a avaliação, ela inclui tanto para dentro, e os exames selecionam, excluem e marginalizam. Então, nós vemos também como que pode prejudicar até a vida escolar do estudante, essa avaliação excludente, porque o aluno vai percebendo que ele não se encaixa naquele sistema, porque ele vai vendo que ele não consegue tirar notas boas, que ele sempre está entre os alunos mais fracos, ele não consegue conseguir aprender daquele jeito que é colocado ali pelo professor. Então, a gente vê alunos que evadem da escola, né, que eles não faltam muito na escola, e quando tem o caso de aluno querer fazer cola, copiar alguma coisa, porque ele não consegue fazer a prova do jeito que o professor aplica. Algumas dimensões da avaliação. Então, nós temos a avaliação diagnóstica, que geralmente é o diagnóstico que ocorre no início do processo. A avaliação formativa, deixa eu voltar. A avaliação formativa, contínua ou reguladora, que ocorre durante o processo, que ela é vista como um processo contínuo, e a avaliação somativa ou classificatória, que geralmente é aplicada no final do processo. A avaliação diagnóstica geralmente é feita, de repente, no início do ano ou no início de alguma unidade que o professor vai trabalhar. Então, aqui, o objetivo é analisar o ponto de partida, ou seja, os conhecimentos prévios que o aluno tem com relação àquele conteúdo. Então, o professor vai, de repente, ele vai começar um ano, uma turma nova, começou o ano, ele vai fazendo o diagnóstico daqueles alunos, para saber o nível que eles se encontram. Às vezes eles entram no quarto ano, por exemplo. Será que eles estão com o nível de conhecimento adequado para o quarto ano? Quais são os conteúdos que eles aprenderam ou não aprenderam na série anterior? Quais são as potencialidades ou as dificuldades que eles enfrentam? Então, tudo isso o professor vai observando logo no início. Tem alguns lugares que chamam essa avaliação diagnóstica de sondagem, né? Que você faz ali uma sondagem no primeiro mês, geralmente um mês, 40 dias, você faz aquela sondagem para você perceber as dificuldades ou as características daquela turma, você conhecer realmente a realidade daqueles alunos, para você conseguir planejar as aulas e as atividades de uma forma mais eficaz. Então, como eu já falei, tem geralmente no início de um curso, de um período letivo, de uma disciplina, de uma unidade, você tem a avaliação diagnóstica. E tem como função de verificar se eles possuem os pré-requisitos ou os conhecimentos prévios que são necessários para ele começar aquela nova etapa. Também tem essa finalidade, realizar um diagnóstico de dada realidade. Então, o diagnóstico das aprendizagens dos estudantes. Então, para verificar qual é o nível de aprendizagem que eles se encontram. E serve também, serve para avaliar a aprendizagem dos estudantes e não os estudantes. Nós temos, às vezes, algumas situações que a gente percebe que você avalia o aluno pelo estilo, pela aparência, pelo jeito, se aquele aluno conversa demais, é indisciplinado, você já acha que aquilo é avaliar. A avaliação da aprendizagem do estudante e não a personalidade ou as características daquele estudante. E a avaliação diagnóstica também, o professor vai procurar responder a duas questões centrais. Então, ele vai iniciando aquele novo período, aquele ano, por exemplo, ele vai fazer essa pergunta. Com quais capacidades, ou conhecimentos, ou atitudes, o aluno inicia determinado processo de aprendizagem em um ciclo ou uma série? Então, quais são os conhecimentos que ele traz quando ele está iniciando esse novo período?
Até que ponto o aluno aprendeu ou cumpriu metas estabelecidas em termos de capacidades esperadas em determinado nível de escolaridade? Então, até que ponto ele aprendeu aqueles conhecimentos que eram necessários para aquele período? Então, aí você faz esse diagnóstico para você traçar ou planejar os próximos passos. E deve haver também, quando a gente fala nesses tipos de avaliação, não significa que você vai fazer uma, depois você faz a outra, depois você faz a outra. Você pode fazer essas três dimensões da avaliação, elas podem ser trabalhadas de forma interdependente. Então, as concepções, dimensões e finalidades da avaliação se relacionam e são interdependentes. Então, você pode ocorrer de você fazer a avaliação, diagnóstico, depois a formativa. Você pode fazer um diagnóstico após a formativa, porque o diagnóstico não precisa ser só no começo do ano, pode ser no começo de uma unidade, de um bimestre. Suponhamos que teve, por exemplo, o aluno vai entrar no terceiro bimestre, ficou aquele tempinho ali de férias, às vezes, e pode ter esquecido algumas coisas. Então, o professor vai fazer um diagnóstico, como aquele estudante voltou após as férias. Então, também não precisa fazer o diagnóstico só no começo do ano, e essa avaliação formativa ela deve ser durante todo o processo. Então, essa interdependência entre as dimensões da avaliação, então elas devem ser coerentes com a perspectiva teórica assumida pelo professor e a sua prática pedagógica, pela escola e pelos projetos político-pedagógicos da escola. Então, tem que ter essa coerência também. Como que o professor entende, né, aquilo que o professor entende por avaliação, qual que é a importância que ele dá, quais são as formas de avaliação, e também isso tem que estar tudo atrelado com aquilo que a escola pensa, né? Porque o professor não pode fazer um plano sem estar concatenado com a realidade da escola. Aqui, como desenvolver a avaliação diagnóstica. Então, aqui, ó, atividades que têm como foco verificar o que os alunos já sabem, né, sobre aquelas atividades ali. Então, por exemplo, o professor não precisa ficar focado só naquela avaliação escrita. Então, ele pode fazer desenhos, né, pedir para o aluno fazer desenhos ou esquemas representativos, rodas de conversa, produções iniciais, né, de textos, análise de casos e situações, encenações ou dramatizações, desafios de lógica. Então, são várias atividades que o professor pode lançar a mão quando ele vai avaliar. Então, não precisa ficar sempre naquelas provas operatórias, naqueles exercícios, mas outras formas também de avaliação. A oralidade, que é muito importante, né? Aquilo que o aluno sabe, pedir para ele se expressar. Então, também para verificar alguns aspectos também com relação a isso. Então, como desenvolver a avaliação diagnóstica? Então, assim, tem que pensar também em outras formas, né, que vão além das provas, né, porque muitas vezes fica muito assim, só avaliação. Então, podemos pensar em outras situações, em várias produções, seminários, exercícios, trabalhos em grupo, né, autoavaliação, né? O próprio aluno também é observar, pode acontecer momentos que um grupo de alunos avalie o outro, então sempre o professor vai lançar a mão de vários instrumentos que também contribuem para a avaliação da aprendizagem. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como você desenvolver, né, a avaliação diagnóstica. Então, são formas diferenciadas. Uma forma muito interessante é o portfólio. Então, o portfólio é o quê? Você organiza ali, né, pode ser uma pasta, um saquinho, onde você vai guardando aquelas atividades que o aluno vai desenvolvendo. Então, ali você vai observando o progresso. Você pega, por exemplo, o aluno está fazendo produção de texto. Então, você guarda os textos que ele está desenvolvendo e você vai vendo o progresso na escrita. Provas operatórias, a produção de gêneros textuais, então pode-se trabalhar vários tipos de gêneros, né? Exposições, o aluno pode produzir, de repente, um livrinho, algum material. Também pode ocorrer, se tiver acesso à tecnologia, a produção de vídeos, de animações, a edição desses vídeos, porque a gente pensa que nós, crianças de vídeo, elas conseguem fazer, elas têm esse domínio, né, das tecnologias e conseguem fazer muito bem essas produções. Dramatizações, encenações, montagem de exposições, mostras culturais, então, também pode ser painéis, linhas do tempo,
Então, são várias formas. E também pode ter publicações em revistas, em cadernos temáticos, em livros. Então, tudo isso são atividades que são diferenciadas, que saem daquela prova tradicional que o aluno vai estudar e fazer aquela atividade. Outra forma de avaliação também é a avaliação formativa ou contínua. Então, essa forma de avaliação, ela tem como finalidade a promoção e o acompanhamento das aprendizagens. Então, geralmente, ela ocorre durante todo o processo, não apenas num dia específico. Então, ela vai informando ali os processos cotidianos de ensinar e de aprender, e reorientar os percursos de aprendizagem. E elas vão dar ao professor uma noção de como está acontecendo a aprendizagem daquele estudante. Então, elas regulam esse processo, né, de ensino, tanto de ensino quanto de aprendizagem, e procura promover a aprendizagem e não classificar. Que quando você faz, às vezes, aquela avaliação apenas num dia, você faz aquele ranking dos alunos que foram bem, dos que não foram, classificando a aprendizagem do aluno, o que sabe, o que não sabe. E no dia a dia da sala de aula, você percebe que aquele aluno está com dificuldade naquela tarefa que você passou, naquele exercício, você pode intervindo ali, você já vai olhando se ele está conseguindo realizar ou não. E também essa dimensão formativa da avaliação escolar, ela vai implicar também em práticas e diagnósticos que podem ser construídos coletivamente por professores e pela turma. E sempre vendo também os objetivos que são propostos para aquela turma, os progressos que aquela turma teve e as dificuldades que eles enfrentam. Então, com isso, o professor, essa dimensão formativa, ela vai fornecer, né, vai indicar procedimentos, possibilidades de sucesso, percursos realizados e, principalmente, procurando aperfeiçoar o processo de aprendizagem, porque você vai observando como que está ocorrendo aquela aprendizagem, o que precisa ser reforçado, se existe alguns alunos que precisam de maior atenção, tudo isso o professor vai observando nesse dia a dia da sala de aula. A avaliação formativa também vai possibilitar ao professor, porque a avaliação não é só para o aluno, é para o professor também. O professor vai alcançar um feedback durante o processo de ensino e aprendizagem. Ele vai observando no dia a dia ali que está ocorrendo e vai tendo esse feedback de como está o seu trabalho e de como está a avaliação, a aprendizagem dos estudantes. Avaliar também o nível de aprendizado. E, a partir disso, saber se deve propor novas experiências de aprendizagem ou revisão. Então, ele vai avaliando em que nível que os alunos estão, uma simples produção de texto, um exercício já dá esse feedback para o professor, ele vai vendo se ele precisa continuar naquele conteúdo, se ele precisa revisar aquele conteúdo. Às vezes o professor está trabalhando uma lição, por exemplo, vamos pensar no primeiro ano, está trabalhando aquela lição específica, e ele percebe que os alunos não entenderam muito bem, não conseguiram aprender aquilo que ele se propôs, ele pode ficar mais uma semana naquela lição, mais alguns dias. Então, ele pode continuar. Se ele está propondo uma sequência didática, uma semana, e ele percebe que não houve o aprendizado adequado, ele pode, eu vou ficar mais uma semana com essa sequência. Então, ele vai, né, ou aprimorando ali com novos experiências, ou até fazendo uma revisão ou recuperação dos estudantes. Também corrigir as deficiências encontradas na aprendizagem dos estudantes. Ele vai observando se realmente eles estão aprendendo e vai intervir ali na hora que ele está vendo aquela situação. Então, tem essa função também diagnóstica, processual e qualitativa. Então, é durante o processo que ocorre essa avaliação formativa, e ela vai oferecer ao professor informações qualitativas. É um processo, não é para quantificar, transformar em números, né, que geralmente toda avaliação você tem que dar uma nota, mas para você ver ali como que está o seu trabalho, como que está a aprendizagem do estudante realmente. Aqui também, quando vai se falar, né, da avaliação, o professor também vai tentando responder a essas perguntas. Que tentativas o aluno fez para resolver esta atividade? Então, ele conseguiu fazer? Ele tentou fazer o exercício, não conseguiu? Ele teve dificuldade? Quais são as dúvidas que ele manifestou?
como ele interagiu com os outros colegas, se foi um trabalho, uma atividade feita em grupo, ele demonstrou independência, ele conseguiu realizar sozinho, ou precisou da ajuda do professor ou de mais alguém. Ele revelou progresso em relação ao ponto que estava, então ele estava em um ponto no início da semana, de repente com aquelas atividades, como que ele chegou no final da semana? Ele progrediu? Ele não conseguiu entender? Então, tudo isso o professor vai tentando responder durante ali o seu fazer, né, no dia a dia, nas atividades, no momento que elas estão sendo realizadas. E também, quando a gente fala nessa avaliação formativa, é muito importante essa promoção, né, da aprendizagem e o acompanhamento. Então, a promoção e o acompanhamento das aprendizagens. E vai informando ali, formando esses processos cotidianos de ensinar e aprender. E vai reorientando os percursos e aprendizagem. E para o aluno também, essa avaliação formativa, ela vai trazer, assim, informações, porque é importante que o professor, ele mostre para o aluno como que está o avanço, ele faça o aluno ter consciência do seu processo, de como que está sendo a sua aprendizagem. Então, traz também essa informação válida para a sua autoavaliação, para que saiba como está. Então, quando ele fez, por exemplo, pediu para o aluno fazer uma produção de texto e ele vai fazer a correção. Ele pode fazer a correção junto com o estudante. Olha aqui, essa palavra, essa pontuação, aqui faltou isso. Então, ele já vai falando ali com o aluno vai tendo consciência. Então, vai informar também para esse estudante, essa avaliação, os seus avanços e as suas dificuldades. Que ele precisa ler mais, estudar mais, fazer de tal jeito, né? E também, quando se fala, assim, dessas exercícios e atividades avaliativas, geralmente ocorre de você já fazer aquela correção, tá certo, ok, tá errado. Aí passa um X e não se mostra para o aluno onde está o erro, sendo que ele pode fazer uma correção daquele exercício que ele fez errado, a produção de texto, ele pode depois passar limpo aquele texto, né, já com a escrita correta. Então, é importante também que haja esse momento do aluno aprimorar a sua produção. Se ele fez uma primeira produção que não está adequada, ele pode fazer uma segunda produção. Fez o exercício, não estava certo, ele pode fazer uma correção e revisar aquilo que ele aprendeu. Outro tipo de avaliação também que é muito comum, que nós conhecemos bem, é a avaliação somativa. Então, essa avaliação, ela vai analisar se o objetivo educacional foi alcançado. Geralmente é aplicada no final do processo de ensino e aprendizagem. Quando você terminou de dar aquele conteúdo, você marca uma prova, né? Geralmente é o nome prova que o pessoal fala, você marca aquela avaliação, aquela prova e você aplica, né, exercícios, atividades para checar se aquele estudante aprendeu ou não. Então, a avaliação formativa, ela se preocupa com esses momentos formais de avaliação, que são esses momentos, né, que estão já delimitados. Tem escolas que já têm aquela tradição de ter uma prova mensal e uma prova bimestral. Então, são momentos ali que já estão de provas, de testes, que são esses momentos pontuais, né, vão oferecer esse resultado pontual, que irão compor o quadro de avaliação do estudante. Então, esse momento pontual é uma foto. É uma foto daquele dia que o aluno fez aquela atividade. Então, às vezes, aquele dia pode acontecer várias situações que ele, às vezes, é um aluno que sabe o conteúdo, que você observa no dia a dia que ele consegue fazer tudo, mas chega no dia da prova ele não consegue fazer. Então, favorece também a classificação das aprendizagens. Então, há também a seleção dos estudantes, estimula bastante essa competição entre os estudantes, vai ocorrendo essa hierarquização também, que são determinados alguns parâmetros. O aluno bom tem que tirar essa nota, o aluno é essa nota. Tem casos que o próprio professor coloca ali na sala de aula, às vezes na parede, a nota de todo mundo, aí expõe os alunos, né, aqueles alunos bons, aluno bom, aluno que foi mal, ou então faz o ranking dos alunos, os melhores da sala, tem situações até que dão prêmio para esses alunos, então vai promovendo essa classificação da aprendizagem. E tem que se pensar, se tem aquele aluno que sempre tira nota baixa, qual é a situação? O que está ocorrendo para ele sempre tirar aquela nota? Então, tem que observar que a avaliação sumativa, ela oferece aquele instantâneo ali daquela situação, mas não, às vezes não
se observa o contexto da aprendizagem, as situações que colaboram para aquele sucesso ou insucesso do aluno. Também há uma falsa, né, quando você usa essa avaliação somativa, há uma falsa percepção de que aquele resultado que é apresentado ali na nota do aluno realmente vai refletir o que o aluno sabe ou não sabe. Então, pode acontecer também, né, que o aluno consegue aprender de outras formas e não precisa ser checado só no dia da prova. E diante disso, tem alguns autores que falam sobre essa ressignificação dos aspectos qualitativos da avaliação. Então, é resgatar esses aspectos qualitativos. Apesar de a gente saber que o sistema educacional brasileiro, né, por mais que o professor não queira dar aquela avaliação, ele vai depois fazer exercícios, vai fazer avaliação, né, até avaliações externas, mas ele pode, no seu dia a dia da sala de aula, promover situações que qualifiquem essa avaliação. Também tem que pensar em formas diferenciadas de pensar nesse processo de aprendizagem, porque o mais importante não é o resultado final, mas esse processo de aprendizagem que ocorre durante, né, durante o processo, durante as aulas, e não apenas o resultado final. Então, dá até, né, uma sugestão, de repente, que ocorra que o professor faça uma avaliação do aproveitamento do estudante durante um mês, no dia a dia. Tem até escolas que já adotam, né? Tem a nota da prova, que é aquela nota fixa, mas tem também o desempenho, a participação durante as aulas, realização dos exercícios, das atividades, e aí o professor consegue ter, de repente, um retrato daquele dia a dia e um retrato daquele momento ali da prova, que é pontual. E aqui são as referências da nossa aula. Muito obrigada.